Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de Biologia, Ciências para o seu certame. Eu sou o professor Diego Feitosa e agora nós vamos ter a nossa aula sobre citoplasma e as organelas citoplasmáticas. Já vimos falando sobre membrana plasmática, falamos sobre os transportes pela membrana e agora vamos lá direto para a nossa tela de abertura. Aqui a gente tem justamente o título dizendo citoplasma, organelas e estruturas em geral. A primeira estrutura que eu quero que você conheça é o ribossomo. Entenda o seguinte, eu já andei falando sobre isso com vocês, ele não é uma organela membranosa. O ribossomo é considerado somente como uma estrutura propriamente dita, porque ele é feito de RNAs ribossomais e alguns aglomerados de proteínas. Então, já que ele não tem membrana plasmática, eu não posso dizer que o ribossomo é semelhante a um retículo endoplasmático ou até um complexo de Golgi. Mas, sabendo disso, né, fazendo essa diferenciação, eu quero que você saiba que todos os ribossomos têm como principal função a síntese proteica, ou seja, eles são responsáveis por produzir proteína. E visto que nós temos uma grande necessidade de proteínas no nosso corpo, os ribossomos eles têm uma imensa função, definitivamente falando, nas nossas células. Existem dois tipos de ribossomos, na verdade três, eu vou botar os três aqui. Eles podem estar livres, ou seja, soltos no citoplasma, eles podem estar associados ao retículo endoplasmático rugoso, ou ainda, vou botar aqui assim, ó, ou ainda no interior de organelas como mitocôndria, vou botar assim, das mitocôndrias e até dos cloroplastos. Então, essas duas organelas possuem também ribossomos. Vamos entender a diferença entre esses três ribossomos que existem. Primeiro, dá uma olhadinha aqui no canto e veja você como é que é o formato dele. Todo ribossomo tem uma subunidade maior, que é feita de RNA ribossomal, tudo bem? Uma subunidade menor também feita de RNA ribossomal. Quando eu digo que é feita de RNA ribossomal, cara, eu estou querendo dizer que ele tem dentro dele, olha só, finos filamentos de RNA, que todos eles ficam enovelados, emaranhados, nesse formato como eu estou fazendo aqui. É que o formato final que o ribossomo assume é um formato que parece aí sei lá, um sanduíche, uma coisa mais ou menos assim desse jeito. Enfim, aqui numa amostra a gente vê que existem ribossomos no citosol, citosol e citoplasma, tá, gente? Existem ribossomos presos no retículo rugoso, de novo ribossomos livres que se encontram, tá? E ribossomos que estão ligados justamente a esse retículo. Volta aqui para mim rapidinho. O ribossomo, ele não fica com a subunidade menor colada na subunidade maior. Não. Principalmente os ribossomos que estão livres no citoplasma. Eles ficam soltos. Quando ele começa a fazer o processo de produção de proteína, que nós veremos depois em outra aula, a subunidade menor se acopla no RNA mensageiro e a subunidade maior, ela deposita-se em cima desse complexo RNA mensageiro mais ribossomo. E aí começa o processo de tradução, que a gente vai poder ter uma outra aula somente para falar sobre esse assunto. Ou seja, o ribossomo, ele é muito dinâmico. Ele se encontra disponível para trabalhar, disponível para fazer a síntese proteica, mas é necessário que haja um start para que ele comece a trabalhar. Esses ribossomos que estão livres no citoplasma, eles serão responsáveis por produzir proteínas que ficam no citoplasma. Os ribossomos que estão presos no retículo rugoso, ou melhor, que estão livres, mas depois vão lá e ficam presos no retículo rugoso, eles produzem proteínas que vão ser jogadas para fora da célula, para fora, para exportação na célula. E os ribossomos que estão dentro das mitocôndrias e cloroplastos, eles fazem proteínas que ficarão dentro das mitocôndrias e dos cloroplastos. Então eu vou escrever isso para você no slide, para você até ter um print aí, podendo ver. Vamos lá? Tá aqui, ó. Ribossomos livres. Vou botar uma setinha para baixo aqui. Deixa eu pegar minha caneta vermelha. Nós teremos, então, proteínas que ficarão no citoplasma. Vou botar aqui, ó. Proteínas citoplasmáticas que serão produzidas com esses ribossomos livres. Enquanto ribossomos associados ao retículo rugoso são proteínas que serão exportadas, proteínas do tipo exportação.
Então, exportadas. Enquanto ribossomos no interior das mitocôndrias ou cloroplastos, esses daqui são responsáveis por produzirem proteínas próprias dessas organelas. Bom, gente, ribossomo, ele pode ser classificado quanto ao peso molecular dele. Volta para mim. Se o ribossomo, ele for um ribossomo de célula eucarionte, que é a sua célula, ele é um ribossomo chamado de ribossomo 80S. É porque, ao fazermos uma centrifugação, o coeficiente de sedimentação dele é dado como 80S. Se for um ribossomo de uma célula procarionte, o coeficiente de sedimentação dele é chamado de 70S. Feitosa, para que isso? Nunca ouvi isso. É porque, dessa forma, a gente classifica os tipos de ribossomo que existem. E isso acaba virando uma evidência da teoria endossimbiótica que a gente falou numa aula anterior aí. A teoria endossimbiótica diz que a mitocôndria e o cloroplasto eram bactérias que foram fagocitadas e acabaram vivendo muito bem, obrigado, dentro de uma célula eucarionte primitiva. Acredite você, o ribossomo que tem dentro da mitocôndria é um ribossomo 70S. O ribossomo que tem dentro do cloroplasto é um ribossomo 70S. Ou seja, são ribossomos de bactérias. É mais uma evidência da verdade, né, uma corroboração de que a teoria endossimbiótica ela é verdadeira. Então, ribossomo de células normais nossas, eucariontes, 80S. Seja aqueles que estão livres no citoplasma ou sejam aqueles que estão no retículo rugoso. Os ribossomos que ficam dentro da mitocôndria são ribossomos 70S. Beleza? Volta para o slide, porque agora eu quero apresentar a você a nova organela, uma outra organela. Na verdade, não é bem uma organela, né? Aqui é uma grande estrutura interna que é chamada de núcleo. Então, estamos aqui falando nesse slide sobre o nosso núcleo. Tudo isso roxo que está no seu desenho aqui da esquerda é o seu núcleo. Essa parte amarela que está aqui sendo mostrada, que eu estou pintando de vermelho para você, é a membrana do núcleo, tá? Aqui o nome que demos a ela foi o envelope nuclear, mas nós podemos chamar essa membrana de carioteca. É o nome que recebe essa membrana. Observa que a carioteca, ela tem buracos, ela tem os poros nucleares. Esses buracos são importantes para permitir o trânsito de substâncias para dentro do núcleo e o trânsito de substâncias para fora do núcleo. Será muito necessário durante os processos de transcrição para que ocorra a tradução e até para a replicação também, que nós falaremos em outras aulas. É importante entrar proteínas, é importante sair RNA, DNA não pode sair e também não deveria entrar, a não ser que você esteja fazendo uma transgenia, tentando colocar DNA exógeno dentro do núcleo. Lá dentro do núcleo, existe essa região que eu estou pintando de roxo aqui agora, tá vendo? Que é chamada de nucleoplasma. Tá até a marca aqui, ó, mostrando, ó, nucleoplasma aqui em cima, tá vendo? Tudo isso é como se fosse, cara, o citoplasma do núcleo. Você não vai chamar de citoplasma do núcleo, mas você pode chamar de nucleoplasma. Até essa região aqui de dentro também é nucleoplasma. Mas observe você que ela está mais escura do que o restante do núcleo, tá vendo? Essa região bem centralizada que eu fiz é porque aqui nós temos o nucleolo. Olha numa foto real como que o nucleolo ele se destaca. Isso tudo aqui é o núcleo dessa célula, tudo bem? Isso aqui tudo é o núcleo dessa célula, desculpa, aí não. Isso tudo aqui é o núcleo dessa célula, tá? Agora sim. Isso que está aqui, cara, que eu estou fazendo, ó, pintando de vermelho no desenho da esquerda, é o nucleolo dessa célula. Feitosa, por que que ele é desse jeito, né, mais escuro? Qual a função dele? Anota aí para você saber. O nucleolo é a região em que terá a transcrição de RNAs ribossomais. Guarda isso na sua memória, que a gente vai voltar a falar disso em aulas mais à frente. RNAs ribossomais. Isso aqui é um Rzinho, tá? Deixa eu melhorar meu R. Deixa eu botar um R diferente. Tá aqui, ó. RNA ribossomais. Então é muito importante. E por que que ele é mais escuro? É porque, volta para mim, é uma região mais condensada da cromatina, ou melhor, é uma região mais condensada do seu conjunto de DNA que você tem dentro daquele núcleo. Tudo que está dentro do núcleo ou é água,
ou é um conjunto de proteínas soltas, ou são enzimas, né, que eu estou querendo me referir, ou é material genético, DNA e RNA. O nome que a gente dá para esse DNA que fica dentro do núcleo, a gente chama de cromatina. Então, tem até aqui no slide, vou mostrar para vocês já já, cromatina é o conjunto de todo o material genético que está dentro daquele núcleo. Sendo que a região do núcleo, do nucleolo, é uma região que a cromatina está mais condensada, está mais emaranhada. Tem professores que gostam de usar a analogia de uma panela de macarrão. Se você tem uma panela grandona de macarrão cozido, quando você olha para dentro, tem um monte de filetes de macarrão, espaguete, né? Para um lado e para o outro, você não consegue ver onde é que começa, onde é que não começa. Aquilo ali é como se fosse um nucleoplasma e a cromatina como se fosse um macarrão. Se tiver um bolinho ali mais emaranhado, mais aglomerado, ali seria o nucleolo. Tudo bem? Volta para o slide, está aqui ó, justamente a cromatina que eu havia citado. É toda aquela região que se encontra no nucleoplasma. Beleza? Só um detalhe aqui, deixa eu apagar esse monte de coisa que eu desenhei, para não ficar muito poluída a sua tela, rapidamente, e é o seguinte, observa você que o núcleo, ele está intimamente ligado com uma outra organela. Essa que eu vou pintar de vermelho aqui agora para você, olha só. Essa que eu estou pintando de vermelho é uma organela que fica coladinha com a membrana do núcleo. E observa você que ela compartilha pedaços da membrana do núcleo, tá ligado? Olha aqui, ó, de novo. Aqui é a membrana do núcleo e aqui já é a membrana da organela, onde eu estou marcando de vermelho agora. Essa organela, observa que ela nada mais é do que uma organela membranosa achatada, coladinha com aquele núcleo. E tem umas bolinhas verdes, né? Gente, verde aqui é só para poder dar o desenho, tá? Na vida real ela não é verde, não. Que são os ribossomos. Essa organela que eu estou mostrando e chamando a atenção para você é o retículo endoplasmático rugoso, que está nesse slide aqui. Olha só ele aqui agora numa outra vista muito maior. Tudo que está lá na parte de cima desse desenho é o nucleoplasma, a cromatina se encontra ali dentro, tudo bem? Então, o nucleoplasma é a região daquele núcleo, no cromatina é o que está ali dentro em relação ao DNA, e o retículo rugoso é essa organela que tem as bolinhas em volta, que parece aí, né, cheia de estruturas agarradas. Esse retículo rugoso, volta aqui para mim, ele tem uma grande quantidade de ribossomos presos a ele. Cada bolinha daquela que você viu é um ribossomo. Lembra muito aquele chocolate, sabe o choquito? Né? Que ele é cheio de bolinha em cima. É isso. O retículo ele é chamado de rugoso porque ele tem essa rugosidade na parte superior. Esses ribossomos são aqueles que farão a produção de proteínas para exportação, os ribossomos que estão presos no retículo rugoso. Já que para produzir proteína eu preciso de uma matéria-prima que vem do núcleo, faz todo sentido o retículo rugoso ser coladinho com o núcleo, para que não haja problema nenhum e aumente a velocidade e a eficiência do processo celular. Tudo bem? Volta para o slide, porque do lado do retículo rugoso, a gente tem o retículo liso. Deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha, olha só. Do lado do retículo rugoso, a gente tem o retículo liso. O retículo liso é esse que você não vê, estou pintando de vermelho aqui, ó, que você não vê nenhum ribossomo preso a ele. E ele não é formado por vesículas largas e achatadas. O retículo rugoso não, olha para cá. Ele é formado por vesículas largas e achatadas. O retículo liso, ele é formado por vesículas que são mais cilíndricas, tá vendo? É por um conjunto de membranas, mas são mais cilíndricas, formando, olha aqui, esse aqui, tubos, pequenos tubos que andam, que passam por toda a estrutura interna da célula. Volta para mim. O retículo liso, ele tem como principal função o transporte de substâncias dentro da célula, mas não é a única. Também tem outras funções muito importantes, como, por exemplo, a produção de lipídios e uma outra ainda que é a desintoxicação ou detoxificação da sua célula. Quando você tem a ingesta de alguma droga, quando você produz alguma substância muito tóxica, é no fígado, no retículo liso das células do fígado, que acontecerá o processo de destruição dessa droga, dessa coisa tóxica que você usou. Por exemplo, se você está com dor de cabeça e você toma aquele remedinho chamado de paracetamol.
O paracetamol, ele vai ser quebrado, vai atuar no seu sangue, vai diminuir a sua dor de cabeça, mas ele precisa ser metabolizado para ser jogado para fora depois. Quando ele chega nesse ponto, ele vai até o fígado e dentro dos hepatócitos, das células hepáticas, nós teremos o retículo liso delas quebrando essa droga, fazendo com que aconteça a metabolização dela. Então o retículo liso tem essa função. E aí uma curiosidade sobre isso, o retículo liso, ele é expansivo. Quanto mais droga você coloca para dentro, tipo essa que eu falei, maior ele vai se tornar e mais rápido ele vai quebrar. Se você é uma pessoa que toma sempre o paracetamol para qualquer dorzinha de cabeça, vai chegar um momento que você vai tomar ele e você não terá efeito de verdade, porque ao passar pelo fígado, ele é quebrado muito rapidamente e pouca coisa fica disponível na corrente sanguínea, e aí você tem que tomar uma dose maior. Você acabou de criar resistência ao paracetamol, e assim sucessivamente para outras drogas que eventualmente você acabe usando. Então vamos lá, retículo rugoso forma e faz proteínas. Na real, não é bem ele que faz, são os ribossomos, mas ele é a estrutura que vai ajudar na produção de proteínas. A gente vai ver isso quando falarmos desse processo de exportação. Retículo liso, transporte de substâncias, desintoxicação e também produção de lipídios, até para regenerar algumas membranas que precisem de fosfolipídios novos. Beleza? Volta para o slide. Aqui a gente já tem o complexo de Golgi disponível para você ver. O complexo de Golgi, no meu desenho da direita, gente, é esse azulzão que está aqui, tá? Está desenhado aí com uma cor azul. Dá uma olhadinha nessas setas que estão saindo dele, que estão entrando nele. Observa você que está acontecendo um processo e o complexo de Golgi está ajudando esse processo a acontecer. Eu vou aproveitar esse slide para explicar para você agora exatamente como é que acontece o processo de exportação de uma proteína, principalmente por conta da função do complexo de Golgi. Deixa eu colocar aqui do lado, então, a marcação para você de quais são as funções dele. Primeiro, empacotamento. Esse empacotamento é uma palavra que a gente usa para se referir à exportação. Eu gosto mais de chamar de exportação, porque fica mais científico. Então, exportação de moléculas, principalmente proteicas, para fora da célula, tá? E ele também faz, olha só, síntese de carboidratos, constrói alguns carboidratos. Vamos entender isso olhando para o nosso slide. A produção de uma proteína para exportação, ela começa lá no núcleo, quando ocorre um processo chamado de transcrição, que a gente vai falar dele numa aula específica para isso. E isso acontece lá no DNA, através da leitura de uma molécula de DNA. Depois que acontece a transcrição, nós temos um RNA mensageiro, que seria esse verdinho que eu estou fazendo, saindo do interior do núcleo. Esse aqui é o RNA mensageiro. Os ribossomos que estão presos no retículo rugoso, eles usarão esse RNA mensageiro como molde para formar e construir uma proteína, que é essa vermelhinha que eu vou fazer aqui agora. Essa proteína, ela é produzida e vai para dentro do retículo rugoso. Essa proteína, ela dá um rolé pelo retículo rugoso, acompanha as setas aí, ó, que eu estou fazendo. E ela vai até o final do retículo rugoso. No desenho, a proteína veio por aqui, e olha só, uma vesícula foi formada no retículo rugoso. Saiu um pedaço do retículo rugoso e foi em direção ao complexo de Golgi. Veja você que essa vesícula aqui, ó, ela está até com as cores que a gente usou no retículo rugoso. Então, o retículo rugoso manda uma vesícula cheia de proteína dentro que tem que ser exportada para dar uma passada no complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe essa vesícula e aí a proteína que foi produzida no HER, vou chamar de HER, tá? No retículo rugoso, ela agora está dentro do complexo de Golgi. Olha só onde ela está. Ela está dentro do complexo de Golgi. Depois, essa proteína vai passar em cada uma daquelas cisternas do complexo de Golgi, que são essas vesículas achatadas, tá? Que formam o complexo de Golgi. Até que no final, essa proteína, olha só que vermelhinha, ela se encontre numa vesícula de saída do complexo de Golgi. Essa vesícula de saída, aqui tem outra também, ó,
pegar aquela lá do canto, ela tende a ser levada para se fundir com a membrana. Você já aprendeu isso. O nome desse fenômeno que se funde com a membrana e que joga coisas para fora se chama exocitose. Então, a produção de uma proteína para exportação termina no processo de exocitose. E aí, o complexo de Golgi, o que ele fez nesse processo inteiro? Deixa eu apagar aqui. O complexo de Golgi recebeu a vesícula que veio do retículo rugoso, ok? Marcou a proteína que estava ali dentro com um carboidrato. Feitosa, não entendi. Olha para cá. Aqui está a proteína, tá vendo? O complexo de Golgi, já que ele produz fragmentos de carboidrato, ele vai colocar pequenos fragmentos, o verdinho que eu estou fazendo aqui, ó, preso a essa proteína. Tá? A minha seta verde aqui mostrando. Então, quando essa proteína ganhar esse pequeno fragmento, ela estará marcada no sentido de que ela tem que ser levada para fora. Volta aqui para mim. Então, o complexo de Golgi, ele é um marcador molecular. A proteína, ao passar por ele, ela ganha um símbolo, ela ganha um selo, por isso que a gente usa exportação, por isso que a gente usa também a palavra empacotamento, porque ela é preparada para ser levada para fora. A vesícula que sai do retículo rugoso e vai para o Golgi se chama vesícula de transição. A vesícula que sai do Golgi e vai para fora, vai para a membrana, se chama vesícula de secreção. Então, dessa forma, nós temos o processo de exportação acontecendo e aí a célula consegue produzir determinadas substâncias que têm que ser jogadas para fora. Quer ver um exemplo real? Insulina. A insulina é um hormônio proteico que é produzido nas células do pâncreas. E quando essa insulina ela é produzida lá no retículo rugoso das células do pâncreas, ela tem que passar pelo complexo de Golgi, ganhar fragmentos de carboidrato para ser jogada para fora. E aí, assim, a gente tem esse processo de transporte, esse processo de secreção acontecendo. Só que tem um detalhe. O complexo de Golgi, às vezes, recebe proteína que vem do retículo rugoso. Ele até dá uma glicosilada nessas proteínas, mas ele forma vesículas que não se fundem com a membrana plasmática. Se essas vesículas não se fundem com a membrana plasmática, essas vesículas, elas tendem a ficar no citoplasma. E essas vesículas que passam por esse processo, elas têm dentro delas enzimas digestivas. São vesículas altamente perigosas porque elas podem destruir o que elas se conectarem. Olha para o slide. São essas que estão aqui do lado esquerdo. Olha que aqui a gente tem, vou marcar de vermelho para chamar sua atenção, aqui ó, uma vesícula que não se fundiu com a membrana. Ela tem proteínas de uso intracelular dentro dela. É porque essa vesícula, ela agora se tornará uma organela fundamental para o processo de digestão intracelular. Essa vesícula se tornará um lisossomo. Então, o lisossomo ele é produzido no complexo de Golgi a partir de proteínas digestivas, enzimas digestivas construídas no retículo rugoso e, às vezes, glicosiladas no complexo de Golgi. Vou colocar o próximo slide para você entender como é que funciona isso. O complexo de Golgi se encontra aqui, no meu desenho. Essa daqui é uma vesícula que não foi para o lado de fora. É uma vesícula que ficou no citoplasma. Está até escrito aqui no box, olha só. O lisossomo é gerado a partir do complexo de Golgi. Só que olha o nome que ele deu. Lisossomo primário. Por que, Feitosa, que é lisossomo primário? Porque o lisossomo primário, ele vai se encontrar parado, esperando acontecer alguma coisa para ele de fato trabalhar. Essa alguma coisa que pode acontecer, olha aqui embaixo no desenho, pode ser a formação de um pseudópode. Se essa célula for uma célula fagocitária, uma célula que pode fazer fagocitose, e ela acabar fagocitando alguma substância tóxica, danosa, ou até uma bactéria, um vírus, alguma coisa, será formado o fagossomo, que eu havia contado para vocês antes. Olha só, será formado o fagossomo. O fagossomo, ele será recebido dentro da célula pelo lisossomo, o que formará o que nós chamamos de fagolisossomo ou lisossomo secundário. E nessa hora,
todas as enzimas digestivas que estão dentro do lisossomo serão jogadas para dentro daquele fagossomo, né? E aí nós teremos a digestão, a destruição de tudo aquilo que se encontra lá dentro. Aqui no box 3 está dizendo assim, ó, pequenas moléculas geradas pela digestão podem se difundir para o citoplasma. O que é bom, a gente aproveita para o nosso citoplasma. Se for uma bactéria, ela tem carboidrato, ela tem proteína. A matéria-prima que forma essas macromoléculas são interessantes. Mas aquilo que é ruim, que não é interessado, está aqui no box de número 4. Olha só. O material não digerido, ele acaba sendo liberado através do processo que você conhece o nome, que é a exocitose. Volta para mim. Então, agora você entendeu um monte de processo ao mesmo tempo. Acontece a fagocitose, acontece a formação de um fagossomo. Feitosa poderia ser pinocitose? Poderia. Acontece a fusão do lisossomo primário com o fagossomo ou pinossomo, e aí vira fagolisossomo ou pinolisossomo, ou simplesmente lisossomo secundário. Acontece a digestão, e aí o que é bom a gente absorve, e o que não é bom a gente faz exocitose. Então vai se acostumando aí com esses nomes todos, que faz tempo que a gente não vê isso, né? E aí você pode acabar se confundindo quando você vê isso nas questões. Só que volta no slide rapidinho. Isso tudo que eu falei é a digestão intracelular, beleza? Ele também pode fazer um processo chamado de autofagia. Volta para mim. A autofagia, como o nome diz, é o processo de digestão de si próprio. É quando o lisossomo ele acaba comendo partes da própria célula. Isso acontece quando tem alguma organela velha. Por exemplo, uma mitocôndria está velha, não está trabalhando mais como deveria. Então o lisossomo é encaminhado até ela e ele se funde com a mitocôndria, jogando suas enzimas digestivas do lado de fora mesmo ali da mitocôndria. Dessa forma ele vai destruir a membrana plasmática daquela mitocôndria. Membrana plasmática não, a membrana externa daquela mitocôndria. E também a membrana interna dela. Isso pode acontecer com qualquer parte da célula. Caso isso aconteça, é a autofagia que está acontecendo. O que eu mostrei para vocês anteriormente foi o lisossomo destruindo algo que veio de fora. Aí é digestão intracelular. Existe um terceiro processo, olha aqui no slide que eu quero botar para você, que se chama autólise. Eu vou colocar aqui em cima, olha só. Autólise. Esse processo é um processo mais drástico. É um processo em que o lisossomo, ele mata a célula. Não só um, né, mas vários lisossomos acabam matando a célula. Volta para mim. Se todos os lisossomos, ou uma boa parte dos lisossomos, se romperem, os livros e os autores consideram que essas enzimas são capazes de destruir a própria estrutura do citoplasma, as próprias proteínas que formam o citoesqueleto do citoplasma, o que seria fatal para a célula, porque ela implodiria, morreria de dentro para fora. Outros autores consideram que a autólise não é muito bem assim. Provavelmente há uma outra explicação, porque quando o lisossomo rompe sua membrana e joga as enzimas para fora, o citoplasma ele é levemente básico, quer dizer, básico na verdade, e o interior dos lisossomos é um meio ácido. Então, teoricamente, as enzimas desnaturariam e não conseguiriam atuar fazendo a digestão. Então, existe uma controvérsia em relação a isso, mas a autólise, por enquanto, para os certames que vocês vão fazer, ela acontece de fato, é considerada que aconteça com o rompimento dos lisossomos. Tudo bem? Vamos para o slide, porque aí agora a gente vai para o vacúolo. Vacúolo é uma organela que a gente andou falando lá na célula vegetal, em que guarda uma grande quantidade de líquidos. Então tá aqui, ó, ela pode armazenar substâncias, pode ser um vacúolo alimentar, se guardar glicose, por exemplo, pode ser um vacúolo que guarde veneno ou algum óleo essencial, e ainda existe o vacúolo contrátil, que é exclusivo de protozoários, que auxilia esses seres vivos, protozoários, a controlar a quantidade de água que tem dentro deles. Então, o vacúolo contrátil de protozoários, ele promove a osmose, tudo bem? Regulação desses organismos. Então, osmorregulação é algo que o vacúolo contrátil faz. E vacúolo, ele normalmente fica centralizado na célula. Então, a gente vai encontrar ele bem no meio. Sabendo disso, a gente pode vir para as organelas energéticas. E aí a gente fala de cloroplasto e depois a gente fala de fotossíntese, de mitocôndria, que são as organelas energéticas que tem nas células. Sendo que cloroplasto, só encontramos eles em células vegetais. Vai vendo aqui no desenho de cima,
cima que o cloroplasto, ele é relativamente grande, né? Olha só o tamanho que ele ocupa ali dentro da célula. Mas mesmo assim, pode acontecer de ter mais do que um cloroplasto dentro das células vegetais. Ele é formado por uma membrana externa. Ele é formado por uma membrana interna. E olha, isso aqui é mais uma evidência da endossimbiose, porque se ele tem duas membranas, é porque provavelmente uma dessas membranas, a de fora, era a membrana que fagocitou ele e ele usou para se esconder dentro da célula, uma hipótese. Ele tem dentro dele tilacoides, que são essas estruturazinhas verdes achatadas, tá vendo? Bonitinhas aqui, ó, que ficam uma em cima da outra. É no tilacoide, vou botar a seta para baixo, vai, que acontece a fase clara da fotossíntese, uma das fases importantes do processo de fotossíntese, tudo bem? Existe uma região fora dos tilacoides, mas dentro do cloroplasto, que é como se fosse o citoplasma do cloroplasto, tá? Que eu estou pintando de vermelho aqui. Essa região é chamada de estroma, e no estroma acontece o que a gente vai aprender lá na frente com o nome de fase escura da fotossíntese, beleza? E aí, curiosidade, uma pilha de tilacoides, o cara que viu isso a primeira vez achou que parecia uma pilha de moedinha, e aí resolveu dar o nome de grana, tudo bem? O conjunto de todas elas é o grânum, e aí a gente tem todas as estruturas importantes sobre o cloroplasto, beleza? Volta aqui para mim. Lembrando que cloroplasto, ele é uma organela altamente especializada para fazer fotossíntese, beleza? Altamente especializada. Mas a mitocôndria é que realmente apareceu primeiro nas células ao longo da evolução. Isso é uma característica que a gente descobriu, como eu já falei na aula lá atrás para vocês, a partir do fato de todas as células possuírem mitocôndrias e só algumas possuírem cloroplastos. No início, os primeiros seres fotossintetizantes não tinham cloroplasto. A gente acredita que eles eram muito semelhantes com as cianobactérias que atualmente existem, que são bactérias, seres procariontes, não têm organelas membranosas, mas tem uma estrutura chamada de lamela e que dentro dela fica a clorofila. E aí ela consegue fazer fotossíntese. A clorofila dos cloroplastos, ela fica nos tilacoides, aonde eu falei que acontece aquela fase clara. Por isso que os cloroplastos, normalmente, eles são verdes. Na verdade, quando o cloroplasto ele surge dentro de uma célula, ele é chamado de cromoplasto, porque é um plasto que pode ter cor. Normalmente leucoplasto, porque ele é branquinho. E aí a luz do sol vai estimulando a clorofila a ser produzida e aí a planta vai ficando cada vez mais escura, cada vez mais verde. Claro que cada planta de acordo com a sua peculiaridade. Vamos para o slide para a gente falar de mitocôndria. Então, na mitocôndria, nós temos como principal função a respiração aeróbica. Beleza? Ela é responsável pela produção de ATP e também é uma molécula, né? Uma organela endossimbionte, que aí é explicada pela teoria da endossimbiose. Olha aqui a dupla membrana que a mitocôndria tem. Tem membrana externa, tá vendo? Ó, tem membrana externa. E do lado de dentro, essa mitocôndria tem uma membrana interna, toda preguiada, toda cheia de voltas, chamadas de cristas mitocondriais. É parecido um pouco com o cloroplasto. A diferença é que o cloroplasto não tem essas voltas, essas reentrâncias como a mitocôndria tem. Vamos para alguns nomes importantes que a gente vai precisar saber depois. A membrana externa está ok, membrana interna também. Cristas mitocondriais, vamos falar bastante. Matriz mitocondrial é como se fosse aí o citoplasma da mitocôndria. Essa partezinha aqui de dentro, tudo bem? Matriz mitocondrial. E como tem essas duas membranas e tem essas cristas, acaba que temos um espaço grande entre essas duas membranas. Algo que não é muito observado no cloroplasto. Vou querer voltar aqui, ó. No cloroplasto, o espaço entre as membranas, esse daqui, ele é relativamente pequeno. Vou para frente agora. Na mitocôndria, esse espaço entre as membranas pode ser maior por conta dessas cristas que existem. Estou chamando atenção para isso, porque quando falarmos de respiração aeróbia, a gente vai falar exatamente de processos que acontecem nesses locais. Está até dizendo aqui, ó,
alguns spoilerzinhos, as cristas contêm moléculas-chave para a geração de ATP, a matriz contém ribossomos e DNA. Já falei isso para vocês, né? A mitocôndria tem DNA próprio e diversas enzimas usadas para a respiração celular. E a membrana interna, está escrito ali, é a barreira primária entre o citoplasma e as enzimas mitocondriais. Então, algumas coisas que você tem no seu citoplasma até podem atravessar a primeira membrana, mas a segunda membrana, ela é protetora da mitocôndria propriamente dito. Pode voltar para mim? Respiração aeróbia é uma aula que a gente vai ter já já. Nós falaremos de como a mitocôndria pode nos ajudar, e ela nos ajuda, a gerar uma grande quantidade de ATP a partir da molécula de glicose que a gente consome. Mas para isso, dentro da mitocôndria, é necessário que exista uma certa quantidade de oxigênio. Por isso a gente usa o nome aeróbia, porque tem a presença do oxigênio. Então nós somos seres aeróbios porque nós conseguimos produzir energia em grande quantidade na presença do oxigênio. Então já que você vá lembrando disso, que esse oxigênio estará dentro da mitocôndria. Tudo bem? Vamos para o slide, o último slide da aula de hoje. A gente tem aqui os centríolos. Esses centríolos, eles são organelas, como essas que estão desenhadas aqui, ó, tá vendo? Beleza? Que são responsáveis por ajudar na divisão celular, na reprodução da célula, digamos assim. Existem dois processos de divisão celular que a gente estuda. Um se chama mitose, o outro se chama meiose. Esses processos, eles acontecem graças à presença desse centríolo. Ele é o cara que vai construir o que a gente vai chamar de fuso mitótico. É uma estrutura que ficará ancorada no citoesqueleto, puxando o material genético para um lado e para o outro, beleza? E cada tubinho desse que está ali sendo representado é chamado de microtúbulo. Entenda você que microtúbulo é uma das principais proteínas que formam o citoesqueleto da célula. Quando você pensa numa membrana de uma célula, tipo essa preta que eu fiz, você tem que saber que não há um espaço vazio onde fica o citoplasma. Na verdade, existem vários, deixa eu botar aqui bonitinho, vários microtúbulos que sustentam aquela membrana naquele formato que se encontra. Então, a nossa membrana, ela na verdade é como se fosse uma laje totalmente sustentada por vigas, desse jeito aqui, ó, por colunas, na verdade, aqui, ó, que são de microtúbulos, garantindo o formato da célula. Além desses microtúbulos, nós temos os filamentos intermediários, que são outras proteínas que ficam posicionadas, até mais finas, que ficam posicionadas transversalmente a esses microtúbulos, garantindo mais sustentação ainda. E aí você tem uma mega estrutura interna, que seria esse tal de citoesqueleto. E para finalizar, nós temos os microfilamentos, que são filamentos de proteína muito fininhos, que perpassam por toda a estrutura desse citoplasma, criando um ambiente altamente organizado internamente e que faz com que nós tenhamos a manutenção da forma da célula. Estou botando aqui, ó, os microfilamentos de vermelhinho para que você possa entender como que fica essa organização. Ou seja, filamentos intermediários, microfilamentos e microtúbulos. Volta para mim. Quando a gente faz exercício com os nossos alunos do 8º ano, a gente pede para eles fazerem maquete, né, de célula. E aí, muitas vezes, os alunos pegam isopor, enchem de gel e colocam as massinhas representando as organelas lá dentro. Isso é legal porque mostra para eles a ideia do citoplasma, do coloide, só que não mostra para eles a ideia do citoesqueleto. Porque dentro da célula não é uma grande geleia, uma grande gosma de citoplasma. Na real, tem uma grande quantidade de proteínas organizadas que até atrapalham a movimentação das organelas, que são chamadas de citoesqueleto. E isso é algo que pode ser cobrado para você, justamente porque ele dá sustentação, ele dá forma e ajuda na mobilidade. Lembra o pseudópode que eu falei, que são aqueles bracinhos formados? Então, eles são formados graças a um grupo de microtúbulos que se polimeriza e aí tem a projeção citoplasmática. Depois, quando eles se fundem, é necessário que os microtúbulos sejam despolimerizados para que aquela estrutura desça e adentre no citoplasma.
Ou seja, citoesqueleto não é bem uma organela, mas é uma estrutura extremamente importante para o nosso organismo, para as nossas células, principalmente falando. Beleza? Então, queridos, aqui nós terminamos a estrutura da célula, nós terminamos as organelas internas, as mais importantes, ainda faltou o peroxissomo, que é uma que ajuda na quebra do peróxido de hidrogênio através da enzima catalase, e o glioxissomo que eu falei em aulas anteriores. A partir de agora, nós veremos processos intracelulares, mas isso na próxima aula, beleza? Gente, um grande abraço. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, @dcfeitosa, @o Reis da Biologia e @prof. Rafael Lira, que são os professores de vocês. Bom, então, na próxima aula a gente se fala. Um grande abraço. Tchau.